Bom dia, olá, pessoal, falar uma coisa com vocês sobre uma armadilha que eu caí. Não é a primeira vez que eu caio nessa armadilha, né? Vira e mexe ela aparece. E eu acredito que muitos pais já passaram por essa armadilha, né? E eu, como uma pessoa cada vez ficando mais pública, isso acontece de forma mais constante. Novamente recebi uma mensagem no direct de uma pessoa falando que como eu tenho coragem de falar sobre aba, sobre autismo, enfim, meu filho não fala e o filho dessa pessoa fala. E essa comparação, ela é muito triste, ela é muito perturbadora e só faz mal, né? No momento que eu recebo esse tipo de mensagem, o primeiro sentimento que eu tenho é aquele sentimento de tristeza, porque querendo ou não, a gente fica triste, né, com a situação. A gente gostaria que nossos filhos tivessem um desenvolvimento típico, né? E, e é muito cruel, sabe? Muito cruel quando a gente começa a comparar dentro do espectro as crianças, a questão de desenvolvimento das crianças. Isso é muito cruel. E eu não recomendo ninguém fazer isso, assim, não faça isso não é recomendado. Então, gente, é uma armadilha a gente se permitir cair nisso daí, né? Então a gente tem que ficar muito alerta e saber desenvolver esses estados de alerta, né? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando sobre transtornos de neurodesenvolvimento é que se a criança ela está dentro desse espectro do transtorno do desenvolvimento, né? Se ela tem déficits, tem um porquê dela ter isso. É porque o cérebro dela funciona de forma diferenciada. Então, assim, a gente quer que a nossa criança se desenvolva. O nosso objetivo é que nossa criança ela se desenvolva cada vez mais. É só mudar aqui porque aquele negócio preto e branco tá muito deprê. É, cada criança, ela tem a sua curva de aprendizagem dentre seus déficits. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto do Aquiles. O Aquiles, ele tem grandes déficits de imitação. Grandes. Isso daí é típico dentro do espectro ter déficit na parte de imitação. Lógico que tem crianças que imitam mais e tem crianças que imitam menos, porque afinal é transtorno do espectro autista. Cada criança ela é diferenciada nisso. Então, como o Aquiles ele tem grandes déficits em contato visual, imitação, então a gente tem que trabalhar, pegar o que ele tem de potencial e trabalhar de forma mais intensa para a gente ir conquistando algum desses eixos da comunicação. Então, assim, a gente continua trabalhando imitação, a gente continua trabalhando contato visual, a gente continua trabalhando tudo isso e trabalhando as potencialidades dele. Falar, talvez o Aquiles, mesmo que com todo esse nosso esforço, ele pode um dia simplesmente não falar, que é diferente, assim, não oralizar. Mas o que a gente quer é que ele se comunique. É a nossa intenção, é que essas redes se formem na cabecinha dele, de forma que ele consiga se expressar, pedir o que ele quer. Esse que é o nosso objetivo aqui. E a gente tem que fazer isso da forma mais intensa possível, porque a gente sabe que depois ali dos 7 anos, essa janela de aprendizagem, ela reduz um pouco. Então fica um pouco mais difícil. Só que tem uma questão nessa matemática inteira que a gente tem que colocar como pais, como terapeutas, porque é um peso muito grande. Existe a curva de aprendizagem de a gente aprender como a nossa criança aprende. Não é igual, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Cada pessoa é um indivíduo que a forma, por exemplo, eu sou uma pessoa, não sei como vocês são, mas eu sou aquela pessoa que senta na sala de aula e eu faço pouquíssimas anotações. Ou eu presto atenção no professor, ou eu anoto. Então eu sento e presto atenção no que ele está falando. Eu sou muito visual, muito visual. Já tem pessoas
que também são visuais, mas são visuais de forma diferente. Eu sou auditiva, na verdade, né? Nem é visual, eu sou muito de ouvir. Eu tô ouvindo a pessoa e eu tenho que estar prestando atenção no rumo da pessoa para estar escutando. Já tem pessoas que precisam anotar. A pessoa anota, 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 anota e lembra dessa forma. A mesma coisa com as nossas crianças. A gente tem que aprender como ela aprende. Isso não é rápido, isso é um processo. Isso daí a gente só consegue fazer testando, medindo, anotando. Por isso que a ciência aba é muito importante, porque a ciência aba é feita, né, através de anotações. A gente anota, a gente analisa os dados, a gente verifica. Então, nós estamos como pais, como coterapeutas, porque eu sou coterapeuta do Aquiles, os terapeutas do Aquiles, a gente está aprendendo como ele aprende. E olha, ele está vai fazer, deixa eu pensar, 2, 3, já tem 2 anos de terapia? Isso. Daqui a pouco a gente vai partir para o 3º ano. Hoje a gente sabe que o Aquiles, como é que ele aprende? O Aquiles, a gente viu que ele vai muito bem na parte de performance visual. Ele consegue identificar figuras, ele tem essa noção das figuras. Não é à toa que ele até passou de etapa, rapidão ali. Ele estava ali nas figuras 3D, ele entendeu logo que as 2D já era possível de parear. Então a gente teve que atacar por aí. E a gente estava testando o tempo todo aquela questão de tentar fazer imitação orofacial, fazer os sons de mando, trazendo o objeto na altura da boca para ele imitar e falar. Não estava dando certo, a gente teve que adotar outras estratégias. A gente foi conhecendo como ele aprende. Isso leva tempo, gente. Isso leva tempo. E olha que a gente faz anotação todos os dias. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, quando alguém chegar para vocês, como eu vira e mexe eu recebo, pessoas comparando nossos filhos, de chegar assim, e dentro do espectro, não estou falando para crianças que estão fora do espectro, porque quem eu recebo são mães, normalmente são mães, raramente são pais, porque quase não tem pai aqui que segue, são pouquíssimos. Mas chega no direct para mim e fala, ai, meu filho fala e o seu filho não fala. Como você tem coragem de ter um canal para explicar para as pessoas sobre isso? Você vem ensinar aba para as pessoas, sendo que o seu filho não fala. Eu, assim, no momento que eu recebi essa mensagem, eu fiquei muito triste, em vários sentidos, porque a gente lembra novamente que nossos filhos têm déficits consideráveis, e o Aquiles ele tem. E vem aquele que eu falei para vocês, né, do luto, que o luto é uma bolinha quicando, e a minha bolinha ainda não parou de quicar. A minha bolinha continua quicando. Só que o meu kick deu aquela quicadinha hoje, só que vem o meu racional. Dani, pelo amor de Deus, Dani, você está fazendo pós-graduação em aba, você faz pós-graduação em transtorno do espectro autista, em tratamento. Você sabe muito bem que o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento e cada criança tem uma curva de aprendizagem diferente. Não que quando a gente fala que cada criança tem seu tempo é uma coisa, cada criança tem sua curva de aprendizagem diferente é outra. A gente tem que aprender como a nossa criança aprende para poder ensinar para ela, isso leva tempo. A gente tem que ir fazer as estratégias, é uma corrida o tempo todo, porque a gente sabe que existem as janelas de oportunidade. E nós, como pais, nós ainda estamos aprendendo. A nossa cultura não tem essa cultura de ensinar os pais. A gente tem a cultura de ir para a escola, ensinar matemática, português, enfim, todas essas coisas, fazer uma faculdade, procurar o emprego. Para você ter noção, é muito mais fácil você gastar dinheiro com curso para treinar você para o seu emprego, para a sua profissão, que você gastar um curso para pais. Isso daí, assim, você vê até a proporção. A gente não estuda para ser pai. Infelizmente, não existe essa cultura. Aí, quando chega e nós temos um filho que está no transtorno do espectro autista ou qualquer outro transtorno, isso tira o nosso chão. Porque aquela falsa impressão de instinto, ele não funciona.
Porque a criança, ela tem baixo, muitas vezes a criança tem um baixo repertório de imitação, tem um baixo repertório de contato visual, discriminação auditiva. Ela não vai aprender através desses caminhos. Então a gente tem que sair correndo igual um doido para estudar. E assim, ou rezar para colocar tudo nas mãos e ter dinheiro para colocar as mãos de terapeutas, que a sua criança passa lá o dia inteiro e você rezando para que eles saibam conduzir, porque ainda tem isso. Então é muito triste isso, gente. Eu fiquei muito triste com isso. Outra coisa também, gente, é que a aba, ela avalia a criança com ela mesma. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler pesquisas sobre a aba, e normalmente o N amostral das pesquisas, elas são baixas. Ela não tem muita gente. Você vê que assim, são 30 crianças, 40 crianças, por quê? Eles acompanham a criança num ano, vê lá o desenvolvimento dela, faz as anotações e tudo, faz as medições, aí depois fica medindo a criança com ela mesma. Tem pesquisas que demoram 10, 15 anos acompanhando essas crianças. Tem evasão dessas crianças, aí não pode contar porque mudou de cidade. Então, a aba é medido a criança nela mesma, a gente vê o desenvolvimento da criança. Então é muito importante a gente estar fazendo essas anotações e tudo, para justamente aquilo que eu falei anteriormente, a gente conhecer a curva de aprendizagem, conhecer como a nossa criança aprende. E assim, aproveitando o gancho, gente, nós como pais também temos a nossa curva de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo, que o supervisor do Aquiles me passou uma tarefa que eu não dei conta. Eu cheguei para ele e falei assim, olha, Gustavo, eu não tenho condições hoje de fazer isso, por incapacidade minha. Ele me passou para fazer circuitos com Aquiles, porque assim, as tentativas discretas é muito bacana para aprender e tudo, mas quando a gente tem que fazer coisas que tem muita motricidade grossa, motricidade fina, são atividades que são várias motricidades assim, é muito bom a gente trabalhar com circuito com a criança. Você faz uma atividade, outra, aí volta para a primeira, que é muito mais reforçadora fazer assim, né? Só que eu sou autista também, gente. Eu tô no espectro. Muitos dos pais estão ou dentro do espectro ou estão no fenótipo ampliado, o fenótipo expandido do espectro. Então tem déficits também. Eu sou É impressionante. Se você filmar, se eu pegar uma câmera e colocar um dia filmando eu com Aquiles, vocês vão achar que eu ando em 0,5x e o Aquiles em 3x. O Aquiles é muito... Para mim, o Aquiles é extremamente veloz. Eu não consigo prestar atenção. Ele é muito rápido. Então, assim, coisas que eu não posso fazer quando eu estou com ele. Mexer no celular. Eu só mexo no celular com ele se ele estiver muito bem protegido, porque eu tenho um foco atencional limitado. Eu só consigo prestar atenção numa coisa por vez. Então, assim, se eu tô lavando a louça, gente, é o suficiente para eu não conseguir nem mais escutar o Aquiles. Então, por conta dessa minha limitação, eu não posso fazer esses tipos de circuito, porque enquanto eu tô montando, por exemplo, um circuito de 3 itens, enquanto eu tô montando o terceiro, o Aquiles já mexeu no primeiro e já desmontou tudo. Então, a gente tem que lidar com as nossas limitações e a gente tem a nossa curva de aprendizagem também. No início, quando eu ia fazer terapia com Aquiles, eu era bem robotizada a forma que eu fazia. E assim, qualquer terapeuta no início também é assim. Hoje em dia, eu já sou muito mais reforçadora para ele, eu já tenho muito mais jogo para evitar a fuga, mas isso daí foi através de estudo e prática e mais prática. No início é tão difícil, gente, a gente fazer as terapias com a nossa criança, é tão frustrante. A nossa criança foge, ela não se interessa pela gente. Muitas vezes, nem todas as crianças são assim, mas algumas são, não se interessa. Mas com o tempo, você vai tendo a sua curva de aprendizagem como pai, sabe? E você vai se desenvolvendo. Na hora que o terapeuta vai conversar, se tiver terapeutas aqui na live, na hora que você for conversar com os pais, você está conversando com os pais, você tem que estar se preocupando com a curva de aprendizagem deles, porque eles que vão fazer em casa com a criança. Você tem que saber qual é o estado que esse pai está de nível de conhecimento
para você conseguir falar com ele de forma adequada. Então, vou ler aqui as mensagens daqui, cadê? Ô, Thaís, é muita falta de empatia, é o mínimo a dizer. Realmente é muita falta de empatia e o pior de tudo que é comum isso, gente. Eu recebo esse tipo de mensagem de tempo em tempo no direct. Tem uma frase do Paulo Cuenca que eu acho interessante, né? Que ele fala muito, quando você traz amor, você traz o sentimento oposto junto, né? Quando você propaga amor, quando você propaga coisas, você também traz o contrário. E eu não sei, tem pessoas que ficam muito irritadas com o que eu falo. Raramente, não é sempre não. Isso, sei lá, aconteceu desde que eu criei esse canal umas 4 vezes que eu tive problema de pessoas fazendo isso comigo. Aqui a Darlene Azevedo. Você é extremamente necessária, Dani. Eu aprendo muito com você pela sua qualificação e empatia conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. O Rafa, exatamente. Aqui a Márcia. Infelizmente, pouquíssimos têm condições de aba. Isso daí é uma infelicidade, gente. Por isso que o treinamento parental é essencial. Para as dimensões do nosso país, a gente tem que ter treinamento parental e tinha que ter pelo SUS. Gente, eu tô numa briga com o meu serviço, não é uma briga, não é briga, na verdade. No meu serviço, eu sou servidora pública e eu trabalho num hospital federal. E eu tô lutando para criar um núcleo de orientação parental lá, porque a gente tem um departamento de ensino e pesquisa. Então, eu tô tentando lutar com o pessoal, porque assim, a gente tem pediatra, a gente tem psiquiatra, nós temos neuropediatra, nós temos toda essa equipe, e o que eu tava pensando é tentar a gente se unir para montar um núcleo de orientação parental, sabe? Aulas constantes, ensinar os pais essa base, sabe? Mas de forma organizada. Imagina isso pelo SUS. Tem que ter pelo SUS orientação parental, porque o nosso país é muito grande. Pode ser de forma online mesmo, pequenas turmas, para ensinar os pais a montarem pequenos programas com a criança. Sabe, isso tem que se propagar. Aqui a Thaís, bola pra frente, Dani, ignora essa gente negativa que não acrescenta. Triste vindo de uma mãe neurotípica. Aqui eles têm muita sorte de ter uma mãe tão identificada. Obrigada. Muito obrigada. E é isso, gente. Infelizmente, existe essa comparação dentro do mundo atípico, né? Não tem gente que não gosta de usar esse nome, mas existe muito, sabe? Uma vez eu fui dar aula num curso, eu fui convidada para dar aula num curso, e teve uma mãe, quando eu falei que aba deveria ser para todo mundo, que aba, gente, aba é uma ciência, o Instagram usa aba, eu sempre falo isso para vocês, o Instagram é aba, o Instagram analisa os seus dados, o tempo que você fica olhando uma postagem, o tempo que você interage, o que você interage de propaganda, ele tenta te reforçar para você ficar o mais tempo dentro dessa ferramenta. Isso é aba. Ele tenta te deixar feliz, contente. Ele escolhe dentro das pessoas que você segue qual que tá na sua vibe ali no momento, para te oferecer, para te manter dentro da plataforma e te oferecer propagandas. Isso é completamente comum, gente. As redes sociais funcionam dessa forma e ok, seria muito bom se usasse também, imagina, gente, um sistema de redes neurais, assim, tipo essas que tem de redes sociais para aba, para criança, né? Para ensinar a gente a desenvolver nossas crianças. Podia ter, mas ia ser uma fortuna. Então é assim, gente, a aba está inserido em tudo, está inserido no Instagram, está inserido dentro do Google e, enfim, é usada para várias e várias coisas, independente. Outra mensagem também, gente, aproveitando esse gancho que eu recebi, foi uma mãe reclamando de uma postagem minha falando que parecia coisa de bicho, de animal, o que eu estava fazendo com meu filho. Foi uma dessas postagens bem antigas minhas, que foi ensinando meu filho a bater no pandeirinho. E na época o Aquiles ele era muito sensível a reforçadores alimentares, assim, eu dava comida, porque o social ele ainda não tinha associado que o social era legal e também ele não se interessava por outros objetos, assim, outros brinquedos. Até tinha objetos que ele gostava. Mas o objetivo nosso era pegar um reforçador que fosse muito poderoso e associar a um reforço social. Esse foi o nosso objetivo. Aí, falando sobre o comentário da pessoa sobre bicho. Ah, parece bicho.
Gente, a análise do comportamento, ela não é diferente de muitas outras ciências da saúde. Várias ciências da saúde usam animais para teste. Sendo realista, usa ratos, antigamente usava macacos, enfim, eu acho que não é mais feita esse tipo de pesquisa em macaco, mas eu não tenho certeza. Eu falo macaco porque eu não entendo. Quem é biólogo aqui vai brigar comigo, porque eu chamo de forma geral. Mas, enfim, essas pesquisas começaram com animais. Foi Pavlov, inclusive ele ganhou um prêmio Nobel em relação a isso, que ele fez a pesquisa na saliva de... Ele estava usando... sim. O Paulo... Nossa, gente, o Paulo Liberalesse é maravilhoso, né? Eu sou fã dele, eu sou muito fã. Ele sabe explicar muito bem e ele é um analista do comportamento. Apesar de ele não se intitular assim, mas ele está fazendo a segunda pós-graduação dele em análise do comportamento, inclusive. E assim, começou com a saliva dos cachorros. O que o Pavlov fazia? Pavlov, ele começou a observar que quando ele chegava com o alimento, a saliva, os cães começavam a salivar. Aí ele começou a fazer várias estratégias com esses cachorros e viu que a composição da saliva alterava conforme o alimento. E ele fez teste colocando o sino, tocando o sino, ele fez teste extinguindo esse comportamento dos animais também, de quando ele vinha, batia o sino, enfim. Ele fez vários e vários testes, e esse estudo dele foi usado por muitos pesquisadores. E é curioso que ele ganhou o prêmio Nobel, não foi por conta bem disso, ele ganhou por conta da saliva, da alteração da saliva dos animais, dos cães, né? Mas isso acontece com... eu não sou bióloga, mas eu acredito que deve acontecer com quase todos os animais, né? Enfim. Então, isso daí, depois vários pesquisadores foram estudando isso daí. Skinner foi um deles, né? As pesquisas de Skinner, os estudos de Skinner são incríveis. Eu recomendo vocês lerem o material. Não é um material fácil de ler, é um material muito denso. Tentem formar grupos de estudo para estudar Skinner, porque é bem pesado. E, enfim, a gente teve vários pesquisadores, teve muita coisa ruim que aconteceu. Tem pesquisadores que foram, por exemplo, o Asperger, gente. Se vocês pesquisarem sobre Asperger, é de dar arrepio. Não é sobre aba, mas é sobre autismo. Então, assim, durante esse caminho, a gente vê muita coisa ruim e muita coisa boa. Como eu falo, a ciência ela não tem RG, a ciência é feita por pessoas. As pessoas criam, fazem coisas e vai sendo incorporada conforme for validado nessa ciência que a gente chama de análise de comportamento aplicada. Então aqui, deixa eu ver, a Thaís aqui, ó, aba é usado no marketing, na análise do comportamento do consumidor, muito, aba é usado no marketing demais, gente, olha que maravilha, eles pegam aquela densidade de dados, e eu vou confessar uma coisa, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho isso legal, porque eu detesto receber propaganda que não tenha nada a ver comigo. Eu prefiro que meus dados sejam colhidos dessa forma e eu receba propagandas que sejam condizentes com o que eu quero, sabe? Imagina, antes a gente estava querendo procurar uma coisa, queria procurar sapato. Aí a gente ficava vasculhando, comprava qualquer sapato que tivesse no shopping porque era o que tinha para hoje. Hoje não. Eles vão colhendo, eles sabem que ela gosta de um mocassim, ela gosta de um salto 10, então começa a oferecer. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu já falei em outras lives. Eu uso essa estratégia mais para o bem. O que eu faço? Eu não vendo nada para vocês, absolutamente nada. Mas muito de vocês veem meus anúncios na internet. Vocês veem, tem gente, eu alcanço em torno, só no Instagram, eu alcanço todos os meses cerca de 75 a 80 mil pessoas. Por quê? Meu marido, ele trabalha com gestão de tráfego, é tráfego de propagandas. E ele testa todas as coisas na minha conta. E como ele faz? Ele pega minhas postagens e começa a distribuir na internet para as pessoas verem. Pessoas que pesquisaram. Eu pesquisei sobre autismo, eu pesquisei sobre atraso de desenvolvimento da minha criança. Aí, essa minha postagem, ela vai para essa pessoa que fez esse tipo de pesquisa. E qual é o bom? Que a pessoa aprende
A pessoa, ela vai aprender, ela vai ter informação. Eu só quero que as pessoas aprendam sobre autismo. Então, assim, a gente hoje, a gente tem gasto, acho que uns R$ 800 por mês. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem gasto só para as pessoas aprender sobre autismo. É a nossa missão que a gente colocou. Porque quanto mais as pessoas aprenderem sobre autismo, mais o futuro do meu filho vai estar garantido no sentido que as pessoas vão entender sobre essa questão, sobre as necessidades do autismo, sobre os seus direitos como autista, como pai, como fazer a intervenção. Infelizmente, eu não alcanço quem não está na internet. Quem não está na internet não consigo alcançar. Mas a gente tem feito esse trabalho árduo no Google, no Instagram. Infelizmente, eu só posso fazer com essa verba, né? Eu não tenho uma verba maior. Então, é isso que nós fazemos. Gente, então era isso que eu queria conversar com vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Podem colocar aqui. Só não caiam nessa armadilha que eu acabo caindo. Eu fico triste. Eu ainda não consegui. Confesso que assim, eu ainda não tenho estômago para isso. As pessoas mandam essas mensagens para mim e eu fico mal, sabe? Eu acho que eu tenho necessidade de ser querida. Eu fico assim, eu fico triste, eu não entendo, mas fazer o quê, né? Alguém quer tirar alguma dúvida, alguma questão? Obrigada, eu que agradeço, eu agradeço vocês. Gente, então eu vou indo, porque eu vou voltar a trabalhar, eu parei meu serviço para fazer essa live rápida. Tudo de bom para vocês, um ótimo dia, que tenham uma ótima quarta-feira. E não caiam nessa armadilha que eu caí, tá bom? Tudo de bom. Ah, gente, e outra, tem coisas no meu site, tem coisas novas no meu site. Vão no site, Daniela Freitas, e eu tenho um curso gratuito de autismo, que de tempo em tempo eu coloco um vídeo novo. Tá indo bem lento, mas uma hora termina esse curso. Então, ó, tem o danielafreitas.com, baixem tudo do meu site é gratuito. Então, sai clicando lá e baixando, que eu fiz tudo com muito amor. Tem um guia de imitação que eu fiz com tanto carinho, o pessoal quase não usa. Mas dá uma olhada nesse guia, porque ele é muito importante, e o curso Autismo. Então, gente, um ótimo dia para vocês e até mais. Tchauzinho.